No mundo real, minha gente, o que tivemos ontem foi a primeira reunião de Jair Bolsonaro com as bancadas partidárias, né? 2 partidos primeiro, outros acontecerão agora, e Bolsonaro que vem montando um ministério que atropela a velha liturgia, né, de ouvir os comandos partidários para compor o comando das pastas e os principais cargos do país. Ele ignorou isso, montou um ministério ouvindo as bancadas temáticas, né, as bancadas setoriais, a bancada da bala, a bancada religiosa, a bancada do agronegócio, a bancada disso, a bancada daquilo, atropelando a liturgia e a hierarquia partidária. É tão novo, tá? É tão inédito na relação política, não só no Brasil, no mundo inteiro, as composições de governo em função do apoio necessário das casas parlamentares. Sempre se dá ouvindo os comandos dos partidos, a hierarquia partidária, assim que funciona e tal. Isso é tão novo, mesmo no mundo você já teve casos assim, mas não é o comum e é absolutamente inédito no Brasil. Né, em democracias, em governos eleitos, é absolutamente inédito. A questão é saber se vai dar certo ou não. Né? As bancadas partidárias não se caracterizam por bancadas que tenham programas governamentais. Tem programas setoriais. E às vezes integrantes dessas mesmas bancadas não têm o mesmo pensamento sobre temas que escapem a esse universo restrito, a essa pauta restrita das bancadas. Então, digamos, quando você escolhe o ministro da Agricultura ouvindo a bancada do agronegócio, a bancada da agricultura, você, de certa maneira, contempla as pautas deste setor. Quando você indica o ministro da Educação ouvindo a bancada evangélica, você contempla a bancada evangélica. Mas quando o tema for, por exemplo, aumento do imposto de renda, o que na bancada evangélica cria posições tão monolíticas em torno desse tema? Ou quando você vai para a bancada da agricultura e coloca um outro tema, como, por exemplo, investimentos em remédios para a prevenção da AIDS. Ali dentro você vai ter gente que pensa de um jeito e gente que pensa de outro. Porque, afinal de contas, aquele tema não tem nada a ver com a agricultura. Então, se a distribuição dos cargos, dos postos na composição de um ministério e de um governo, naturalmente nas democracias representativas, ela se dá contemplando partidos, distribuindo o Estado pelas forças políticas que compõem a base do governo. Se assim funciona, e se assim Bolsonaro achou que não deve funcionar, é preciso ver como a fórmula que ele está introduzindo vai funcionar na prática. A partir de fevereiro toma posse o novo Congresso e é preciso ver se essa composição que Bolsonaro adotou, ignorando, atropelando a hierarquia partidária, lhe dará base dentro dos partidos para aprovar as importantes reformas que ele tem que aprovar para tocar o governo e melhorar a situação do país. Né? Se, portanto, os votos de bancadas temáticas garantirão votos para outros temas importantes que fujam da pauta temática, da pauta setorial, é algo a conferir. Por exemplo, dentro da bancada evangélica, conquistou o Ministério da Educação, conquistou mais essa pasta, mais aquela. Dentro da bancada da Agricultura, conquistou o Ministério da Agricultura, mais o IBAMA, mais não sei o quê, mais a FUNAI, mais não sei o quê. Ok, contemplou nesses temas, nessas áreas. Okay. E quando for discutir a reforma da Previdência? Todo mundo da bancada evangélica vai votar a favor, porque foi contemplado com o Ministério da Agricultura, da Educação. Uma coisa é a escola sem partido, que une a bancada evangélica. Ok, todo mundo da bancada evangélica é a favor da escola sem partido. Mas e quanto à reforma da Previdência? Eu te dando isso, você me dá aquilo? A mesma coisa para a bancada da bala, na redução da maioridade penal, a mesma coisa na bancada da agricultura em relação a meio ambiente, por aí vai. Então, é um desafio que, entre outros, muitos, que o governo Bolsonaro vai enfrentar, tendo optado, e não contra a vontade popular, porque a população indicou que queria algo diferente. O que talvez se tenha perdido é a capacidade de entender, de distinguir que é possível fazer composições de governo recorrendo
as fórmulas tradicionais das democracias, que é a de distribuir, de compartilhar a montagem da máquina pública com partidos aliados, está se perdendo a percepção de que isso é possível sem transformar isso num balcão de bordel, sem transformar isso na cloaca em que foi transformada no Brasil. Na Noruega, muito provavelmente, partidos que compõem a base do governo recebem ministérios para tocar suas políticas. Na Alemanha, provavelmente. E não ocorre a ninguém que a isso corresponda no dia seguinte fraudar uma concorrência ou levar mala de dinheiro nas costas de empreiteiro, de fornecedor. Então, Bolsonaro, de certa forma, entendeu que esse método clássico leva a essa corrupção, atropelou esse método clássico, criou um método próprio e precisa ver agora se vai dar certo. Os desafios são grandes. Ele já colocou ontem 2 deles na discussão com esses partidos. A reforma da Previdência, Bolsonaro disse que pretende fatiá-la, começando primeiro com o projeto de fixar a idade mínima para a aposentadoria e depois fixar regras para servidores públicos. São 2 coisas importantes na reforma, mas não correspondem à reforma no seu conjunto. A reforma necessária é muito mais ampla. E também falou de reforma trabalhista, de aprofundar a reforma trabalhista. Tudo isso e mais muita coisa vai passar pelo Congresso. Bolsonaro não conseguirá viabilizar seu governo se não tiver os votos do Congresso. Será possível garanti-los compondo, distribuindo o poder da forma como ele vem distribuindo? Vamos conferir a partir de fevereiro. Tomara que dê certo, que o barco de fato é um só. Vamos lá.